TV Arapoti, você em primeiro lugar. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, vocês sabem aí que nós fomos há mais ou menos um mês e meio atrás aí, lá em Calógeras, para entrevistar o Paulinho, né, para falar sobre algumas questões que estavam aborrecendo aí a população de Calógeras. As tampas de bueiro, bueiro entupido, também lá o alambrado lá do posto de saúde e o campinho de futebol, que é tudo junto lá. Também e principalmente a praça lá em frente à igreja de Calógeras, que está, entre aspas, não, que está abandonada, né? Porque não está bem abandonada, porque as pessoas limpam, cuidam, mas iluminação, esse tipo de coisa, banco quebrado, essas coisas, está lá do mesmo jeito. Passa administração e a coisa não vai. Paulinho, boa tarde. Dessa vez parece que fizeram lá um pequeno trabalho lá nas tampas de bueiro, pelo menos. Boa tarde, José Adão. Boa tarde a todos os nossos munícipes de Arapoti. Primeiro eu quero agradecer você pelo seu trabalho e parabenizar pelo trabalho de vocês, que ajuda muito a população. Bom, José, como você disse, fizemos a reportagem, pedimos aos governantes municipais e eles começaram a fazer um trabalho das tampas de bueiro. Para todo trabalho tem um começo e tem um fim. Se tem um começo, é porque nós estamos no caminho certo, né? Eu falei aquele dia e continuo falando que eu acredito neles e quero continuar acreditando. Então, eu quero agradecer ao nosso governante municipal, aos governantes municipais, e parabenizar por atender o nosso pedido e começar esse trabalho, que era uma questão de segurança pública, que era o problema dos bueiros, os bueiros entupidos e a falta das tampas dos bueiros, que eu acredito que ainda não terminou, porque ainda falta algumas tampas a ser colocadas, e algumas tampas ficaram com ressaltos acima das calçadas. Eu acredito que eles ainda vão fazer um ajuste ali, é o que eu penso, né? Mas da mesma forma, desta forma que aconteceu, eu quero agradecer eles não por ter feito o trabalho, porque é obrigação do município, mas por ter atendido o nosso pedido, que foi já uma grande coisa. Paulinho, as tampas de bueiros lá, você naquele dia comentou com a gente aí que eram umas 10 tampas mais ou menos aí que estava faltando. Você tem noção de quantas foram feitas? Eu acredito que foi feito umas de 7 a 8 tampas. Só que ontem eu passei lá, conferi, ainda falta algumas que têm que ser revisadas. Algumas tampas que não foram trocadas, que não há tanto perigo como as outras. Como as que estavam? Isso, mas ainda tem um trabalho para eles fazerem lá. E eu acredito que eles vão fazer, com certeza. A questão aí do alambrado lá do posto de saúde e o campinho, a quadra de futebol lá, está do mesmo jeito? Ainda está do mesmo jeito. É claro que nós temos que dar tempo a tempo a eles. Nós sabemos da burocracia, mas ainda está do mesmo jeito e a gente gostaria que alguém fosse lá, pelo menos, fazer uma avaliação, né, a respeito disso aí. Bom, lógico, a gente sabe que está em pandemia, né, questões de festa, essas coisas aí, mas está chegando uma época em que sempre teve festa em Calógeras, lá se eu não me engano é dia 15? Dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro, né, lá a padroeira lá da igreja lá, e a praça ficou o dito pelo não dito, na iluminação não foi mexido em alguma coisa? Bom, a respeito da praça, Zé, o que me deixou mais assim, indignado, porque nós mandamos 2 ofícios lá para a Secretaria da Infraestrutura e o senhor Anderson não nos deu nenhuma resposta. E eu fiquei sabendo por outras pessoas que algumas empresas estavam fazendo licitações, mas até a mim e até a nós ele não deu uma satisfação. Então, Zé, o que vai acontecer agora em novembro?
Do dia 5 ao dia 15 de novembro, nós temos as festividades religiosas da nossa padroeira, que é a Nossa Senhora do Rocio, que também é padroeira do Paraná, e nós vamos ter todos os dias celebrações religiosas à noite na igreja. Então eu queria convidar o secretário de infraestrutura para participar conosco dessas celebrações, e ele já vai ver o problema que nós enfrentamos em frente à igreja, porque nós vamos ter que improvisar alguns refletores para receber as pessoas. Nós vamos receber pessoas de fora na nossa igreja. São celebrações importantes. E não só a iluminação, mas a parte de revitalização, bancos quebrados e falta de tambor de lixos. Inclusive, eu gostaria de pedir à Secretaria de Meio Ambiente que nesse meio tempo nos dê uma limpada e uma caprichada, uma vez que não fizeram as podas de árvores que nós pedimos, para que nós podemos fazer esse evento. Paulinho, como você falou, né? Você falou com o secretário. Tá, o secretário, tudo bem. Eu até entendo você falar com o secretário, convidar o secretário, mas convida o prefeito. Na época de campanha ele foi várias vezes lá em Calógeras. Convida ele para participar. Ele participa dos eventos religiosos. Convida ele para participar lá. Na verdade, eu ia até deixar para o final, mas você já me adiantou. Uma vez que a Câmara de Vereadores já vai participar de uma celebração conosco. Eu não me lembro a data agora, num desses dias, entre dia 5 e dia 14. Então eu já aproveito e convido o nosso prefeito e o vice-prefeito também para participar conosco, e pode ser no mesmo dia que a Câmara de Vereadores. Com certeza eu já mandei o convite na Câmara e eles aceitaram, e será um prazer para nós receber o prefeito do nosso município e o vice-prefeito lá na nossa igreja. Ele já esteve lá a convite nosso. Mais uma vez, será um prazer para nós recebê-lo lá em Calógeras. Aí dá para ele ter uma noção da situação. Quer dizer, não vai ter uma noção, porque, como você falou, vocês vão fazer um trabalho para iluminar a praça, mas um trabalho por conta de vocês, né? Então não vai dar para ele ter uma noção do que vocês passam lá no dia a dia. Mas muitas vezes, José, eu imagino que muitas vezes o problema não chega até o prefeito, sabe? Não, mas esse chegou, porque eu levei. Não, esse chegou, com certeza. Mas é bom que veja de perto, né? As coisas que estão acontecendo, as dificuldades, a iluminação da praça, que hoje não tem praticamente nenhuma, e que eles consigam ver de perto o problema ali para poderem resolver. Uma coisa, Paulinho, que eu vou dizer assim, olha, é inacreditável essa situação que acontece. É pago uma empresa para cuidar da iluminação pública. Isso é pago. Não é que você vai ter um gasto a mais. É pago uma empresa para cuidar da iluminação pública em Arapoti. E qual a diferença dessa empresa ir lá resolver esse problema? É isso que nós não conseguimos entender. Eu gostaria até que eles nos explicassem isso. Porque há quanto tempo nós estamos pedindo? Há mais há quase um ano, né? Ou até em gestões anteriores. O porquê essa dificuldade de implantar uma iluminação decente para a nossa praça, uma vez que é uma praça que é na frente da nossa igreja, é um dos pontos altos do nosso distrito. Sabe, se você falar dos bancos, eu até entendo que tenha que ser feita uma licitação para poder resolver esse problema. Agora, a iluminação é pago. Aí tem um outro problema lá, que é a poda das árvores, porque, como eu vi lá, tenho certeza que grande parte da dificuldade da iluminação é que as árvores também estão tampando, estão encobrindo aí as lâmpadas. E nós pedimos as podas das árvores, na época que era de podas, né? E não ficaram daí, não foram. Eu acho que falta atitudes. Tem que ter mais atitudes aí e falar, não, nós vamos fazer. Não é possível, né, que toda a vida a gente tenha só que cobrar, e eles não consigam fazer nada sem que a gente cobre.
Eu sempre disse e vou repetir, eu sempre disse para a prefeita Nerilda: Nerilda, você tem que entender uma coisa, nenhum secretário vai te trazer os problemas para você. Eles vão chegar aqui e dizer que foi feito, que isso, aquilo, na hora que tiver tudo bonito. A parte ruim, eles não trazem. A mesma coisa é o prefeito Irani. Ninguém vai levar para ele o que está mal feito. Ninguém vai falar para ele o que está mal feito. Eles vão levar lá: ah não, hoje nós fizemos essa estrada, ah, hoje nós fizemos isso, hoje nós fizemos aquilo. Mas o que eles não fizeram, eles não vão levar para o prefeito. Na verdade, eles não resolvem o problema e não levam até o executivo. A verdade é essa. Porque pelo menos se eles resolvessem o problema sem levar para o executivo, era uma grande coisa. Mas eles não resolvem e não levam. Aí eu gostaria de entender e gostaria que eles me respondessem o porquê. Muitas vezes a Nerilda pagou o preço. Por quê? Porque ninguém diz. Você ainda falou que era o secretário de infraestrutura, o Anderson, né? Mas a maioria das pessoas não diz que é o secretário de meio ambiente, não diz que é o secretário de infraestrutura ou de agricultura, não fala do secretário, fala do prefeito. Muitas coisas o Irani também paga. Por quê? Porque o secretariado não faz, mas todo mundo diz que é o prefeito. José, se existem todas as secretarias, existe um secretário. Não é possível que ele não possa fiscalizar ou ver o problema. Eu até hoje, eu nunca vi um secretário lá em Caloja verificando as tampas de bueiro, a iluminação pública, a iluminação da praça. Por que eles não saem ali da sala que eles estão ali e vão até os bairros e verificam o problema e tentem resolver? É a situação que se encontra hoje no nosso município. Mais alguma coisa que você queira falar, Paulinho? Sim. Zé Adão, essas reivindicações que eu faço através de vocês, eu gostaria que as pessoas não usassem pensando lá na frente, em 2024, na campanha eleitoral. Já teve postagem em redes sociais das máquinas trabalhando, tampas de bueiros, dizendo um texto bem bonito, assim, que as pessoas vieram até mim, fizeram reivindicações, eu levei até as áreas responsáveis e o trabalho está sendo feito. Isso é mentira, porque fui eu que vim aqui e reivindiquei, e se nós não tivéssemos feito aquela reportagem, isso não teria acontecido. Então, eu não sou político, não tenho pretensões políticas, e o que eu faço é pela minha comunidade, pelo meu bairro, pelo povo que mora ali, pelo meu vizinho, pelo meu amigo. Eu não faço, nunca vou usar isso, se um dia eu for candidato, que não é a minha pretensão, como política. Então, que não usem isso como uma campanha política, porque isso nós já ganhamos lá atrás nas urnas. Lá na frente vai ser outra história. E se foi eu que cobrei, e se foi através de mim, se alguém usar isso, nós vamos desmentir. Porque isso não é verdade e não pode acontecer. Usar as prioridades do povo para uma política. Não, vamos mudar essa história. E eu vou continuar cobrando, vou continuar reivindicando e fiscalizando. No que depender de mim, eles vão fazer e vão fazer bem feito. Então tá bom, Paulinho. Obrigado mais uma vez aí por você ter procurado aqui a redação aqui do Voz do Povo, né? Aqui da TV Arapoti, para falar desses assuntos aí que é de interesse da população. Não é interesse do José Adão. Eu não moro em Caloja, não vou dizer para você que não vou em Caloja, mas vou, mas é poucas às vezes. Então, não é interesse do José Adão, mas é interesse da população e isso merece ser visto. Eu vou deixar um último recado, que é uma frase que eu vi que gostei muito. Político, na minha opinião, não foi feito para ser ovacionado, mas sim para ser cobrado. E nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar e vamos conseguir, se Deus quiser. Então tá aí, Paulinho. Obrigado.